Então, hoje nós vamos aprender a classificação dos instrumentos. Então, como o tio Giovanni já havia falado, o violão é um instrumento de corda. Tem o piano, que embora seja tocado com tecla, mas ele também é um instrumento de cordas. Logo à frente, nós temos o violino e ali nós observamos pelo tamanho daquele instrumento, ele pode ser um ou outro, ou violoncelo, que não chega a ser aquele tamanho em relação à menina, ou o contrabaixo. Então, nós vimos 4 instrumentos de cordas. Será que só tem 4 instrumentos de corda? Claro que não, né? Existem muitos outros instrumentos de corda. Então, o que nós vamos entender hoje? Que existem instrumentos com cordas, existem instrumentos de percussão que são tocadas no próprio corpo do instrumento, né? Uns são os idiofones, que são tocados no próprio corpo. Nesse instrumento, por exemplo, tem o triângulo, o berimbau, o prato, né? As castanholas, aquele instrumento que nós estudamos a aula passada de percussão, que é o reco-reco, e vão surgir também os membranofones. Então nós vamos ver agora esses instrumentos. Olha aqui, olha que interessante. Aqui nós temos os idiofones. Esses instrumentos, eles o som dele é produzido no próprio corpo. Quando você vai tocar esse instrumento, você bate no corpo do instrumento. Por exemplo, o triângulo, você tem que bater no próprio triângulo para conseguir emitir o som. O berimbau também, né? O carrilhão, você toca no próprio carrilhão e sai o som. O gongo, pam, também. Os pratos, as castanholas e o reco-reco, né? Se você for observar, existem vários instrumentos de percussão. Alguns são esses aí, como o tio Giovanni falou, os idiofones, que o som dele é produzido no próprio corpo, né? E esse grupo de instrumentos que o som é produzido no próprio corpo é um grupo dos maiores nos instrumentos musicais. Aí, aqui nós temos uma ampliação, né, de alguns desses instrumentos. Nós vimos a semana passada o reco-reco e ali também nós temos um triângulo, né? O triângulo é muito utilizado na música popular brasileira, especialmente em dois estilos musicais, assim, que a gente ouve e ele se destaca, no baião e num outro estilo chamado shot, né? Então, aí nós temos os idiofones, que o som é produzido no próprio corpo do instrumento. Agora, nós vamos ver os membranofones. O que são os membranofones? São os instrumentos que o som é produzido em uma membrana bem esticada, né? Aí nós temos, por exemplo, um tambor, um surdo. Nós temos um derbaque que não é muito comum aqui para gente. Eu vou mostrar para vocês conhecerem esses instrumentos. Ó, o djembe é um instrumento mais do povo indiano, eles tocam muito. O derbaque também. Já o surdo é um instrumento muito utilizado na nossa música, né? O surdo é utilizado principalmente em vários estilos musicais, mas em um estilo que é utilizado assim muito surdo é no samba, no samba. E ele tem um som bacana porque os músicos foram observando
que o som mais forte assim do surdo é tocado no contratempo, né, para ele fazer uma boa marcação. Nós temos também ali a zabumba. Aquela zabumba ali, eles colocaram no nosso livro, na nossa apostila, como zabumba, mas também vocês podem dar uma olhadinha direitinho, é, que esse instrumento ele é um pouquinho diferente. É uma zabumba, mas um pouquinho diferente, porque ele tem as cordas ali do lado. Então, em alguns lugares, essa zabumba aí também será chamada de alfaia. Então, vamos ver alguns desses instrumentos, hein? Olha aí, ó. A zabumba, né? Que tio Giovanni fez o comentário que também pode ser conhecido como alfaia. E aí, agora, nós vamos conhecer, sim, talvez um dos grupos bem próximos da gente, até porque o tio Giovanni toca mais, assim, o tio Giovanni estudou mais o instrumento que está aí nesse próximo grupo, né? Que são os cordofones. Cordofones. O que são os cordofones? São os instrumentos tocados pelas cordas tensionadas. Ou seja, olha aqui, por exemplo, o tio Giovanni vai mostrar o violão aqui, e aí ó, tem essas tarraxas que tensionam as cordas para ficarem no tom da afinação desejada, né? Na afinação desejada. Bem, nesse grupo nós vamos ter harpa, alaúde, cavaquinho, banjo, contrabaixo, bandolim. Tio, Oi. o cavaquinho também pode ser chamado de ukulele. Então, deixa o tio Giovanni. Na verdade, o que que ocorre? O cavaquinho, a afinação dele pra gente é uma afinação específica, o som mais agudo. Já o ukulele, ele tem uma outra afinação, tanto que quando você vai tocar esse instrumento, o que que ocorre? Os sons das cordas do ukulele, ele fica mais grave, né? Então, na hora de tocar, é um pouquinho diferente. Mas, tio Giovanni, até pouco tempo, fez uma gravação no canal que ele tem lá no YouTube, tocando um cavaquinho, né? Que ele tem, mas com afinação de ukulele. Só que o som, ele fica diferente. Diferente. O som do ukulele é mais grave. Então, continuando. Tem o violino, tem a viola, que faz parte desse grupo de instrumentos que são os cordofones, né? Tem o clavicórnio, que não é muito comum, tem o cravo e tem também o piano. O que é interessante a gente observar é o seguinte, que esses instrumentos, eles vão ser tocados ou pincelados, que é tipo dedilhados, né? Eles vão ser tocados também, deixa eu ver se nós temos aqui uma... Eles vão ser tocados dedilhados ou, como o tio Giovanni falou, aferido no toque, né? Como se fosse um martelo que vai tocar a própria corda. E também, no caso, pincelado, que a mesma coisa que a gente faz aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Ó, mesma coisa que eu faço aqui no violão, o cravo é porque, infelizmente, eu já tentei transferir um áudio no programa, eu não consegui. Mas o cravo, vocês observem o som dele, que é bem parecido com o som dedilhado. É porque ele é tipo pincelado, né? Então, vamos ver agora alguns desses instrumentos de forma ampliada. Vamos lá, tio Giovanni vai fechar aqui. E observem, aqui nós temos quase que uma família completa desses instrumentos. Porque nós temos o violino, que é tocado com arco, né?
o violino, a viola, que é um pouco maior, vocês podem observar. Tio Giovanni, na hora de colocar aqui, ele fez questão de fazer uma ampliação assim, gradativa, para vocês terem a noção que o violino é menor, a viola é um pouco maior, tem um som, né, um pouquinho mais grave que o som do violino. Depois nós temos o violoncelo, que é bem mais grave que o violino, mas não chega ao tom aqui, ó, do contrabaixo. O contrabaixo, ele em pé assim, ó, nessa posição que ele tá aí no vídeo e que o tio Giovanni tá colocando o violão dele, ele é maior que o tio Giovanni, porque ele é bem grande mesmo. A pessoa que toca o contrabaixo tem que, na maioria das vezes, ou tocar em cima de um banco ou tocar em pé, porque não tem como fazer ele assim, sentado, porque o braço dele é muito grande e a movimentação tem que ser também bem extensa, né? Porque senão ele não vai conseguir fazer o movimento. Bem, esses aí que tio Giovanni mostrou, eles são os cordofones. Nesse caso, são os instrumentos tocados de maneira ou com arco ou dedilhada, né? Tem o piano, que você toca como se fosse o teclado, assim, aí dá a impressão que é só pincelado, mas o piano, ele dentro dele, a mecânica dele tem um martelo que bate nas cordas, né? Então, chega aí aos cordofones. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os aerofones. Inclusive, eu vou mostrar aqui um aerofone para vocês. Ó, se tio Giovanni mostra assim, ó, esse aerofone aqui, ó, é um cano. Mas o que vem a ser aerofone? O som é produzido, né, pela vibração de uma massa de ar. À medida que essa massa de ar se movimenta, ela faz o movimento dentro do instrumento, ela vai criando tonalidades. E aí, de acordo com os orifícios sendo abertos, ele vai mudando de tom, que é o que acontece com a flauta transversal. Essa aqui, por exemplo, é uma flauta que o tio Giovanni mesmo fez, essa flauta aqui. Deixa eu ver aqui a posição que dê para vocês verem direitinho. Deixa eu mudar aqui. Isso. Ó, essa flauta aqui, de acordo com os furos, dos furos aqui, à medida que você vai tapando, ele vai deixando uma quantidade maior ou menor de som sair e naturalmente ele vai mudando de tonalidade. E aí você consegue obter tons, notas musicais diferentes. E nesse grupo de instrumentos, que o Giovanni vai colocar aqui agora, vocês vão ver vários instrumentos que vocês já conhecem. Esse aqui ainda é o cravo. O cravo é tocado por cordas beliscadas. Também é cordas. Aqui, os aerofones. Os aerofones, né? Neles tem a flauta transversal, a flauta doce é uma espécie de aerofone, o saxofone, o oboé, a clarineta, o trompete. Trompete é igual um amigo, participo de um grupo de amigos músicos, né? Então, nesse grupo de amigos músicos, tem vários que são regentes de corais, flautistas, trombonistas, trompetistas e instrumentistas de percussão, todos eles pessoas que fizeram curso superior de música. E um amigo que é muito brincalhão, ele falou que o instrumento mais fácil de tocar é o trompete, que só tem 3 botõezinhos, né? E falou que o instrumento mais fácil de tocar ainda é o trombone, porque nem botãozinho tem. Então, ele brincando, né, ele fez esse comentário.
Mas aí, por que surgiu esse comentário? Porque a pergunta de um dos amigos músicos era: qual é o instrumento mais difícil de se tocar, né? E aí, no fundo, nós chegamos a uma conclusão, que o instrumento mais difícil, mais fácil, na verdade, de se tocar é o instrumento que você mais gosta. E essa ideia de instrumento mais difícil ou mais fácil, também, se nós formos levar em consideração, serve para nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está estudando na escola, tem matérias que você se identifica mais. Por quê? Porque você gosta mais. E, naturalmente, você aprende com mais facilidade. Então, você vai falar, eu gosto mais de tal matéria. Mas, no fundo, é o quê? Eu aprendo com mais facilidade algumas dessas matérias. E isso que é interessante. Quando você gosta de algo, tudo se torna um pouco mais fácil. Então eu vou tocar depois um pouquinho aqui essa flauta, só lembrando que esses instrumentos são os aerofones. Vou dar uma passadinha aqui, nós vamos ter uns instrumentos ampliados, olha só. Nós temos o saxofone e nós temos uma flauta transversal também. Tá aqui, ó, a flauta transversal e o saxofone. Então, esses instrumentos, eles são do grupo dos aerofones, que são instrumentos que produzem som com a movimentação do ar. Então, o tio Giovanni vai tocar aqui, ó, para vocês observarem que interessante, ó. O que era um cano se tornou uma flauta. Claro que para fazer isso aí, necessita de um pequeno conhecimento. Eu falo não do tocar, que precisa de saber tocar, mas de executar, né? Fazer a flauta. Então, esse aqui, ó, tio Giovanni fez com cano, e aí ele fez num tamanho certinho e conseguiu obter a afinação. E aí, com isso, qualquer canção, praticamente, que ele quiser tocar, às vezes ele vai ter dificuldade, porque vai precisar de partituras, alguma coisa, mas as mais simples ele vai tocar, por exemplo. E aí você vai observando que é uma afinação legal, uma afinação bacana de um instrumento feito com cano, mas se eu for para a classificação do instrumento, é um aerofone. Por quê? Aero vem de ar. E aí, ó, o som produzido com o ar, que é diferente do violão, que é um som produzido através de cordas beliscadas ou dedilhadas, né? Então, aqui nós vamos ter o saxofone, que lá na boquilha dele lá, ó, tem uma palheta. É diferente da flauta, que a flauta você sopra e você produz o som através do ar que vai movimentar aqui. Já ali, ó, quem vai produzir o som no saxofone é a palheta, que vai vibrar e vai criar uma sonoridade. Então vamos ao próximo. Próximo momento aqui, ó, talvez seja os instrumentos que vocês mais veem. Ah, não, esses aqui ainda são os aerofones, que é o trompete, que eu falei que meu amigo falou que é o instrumento mais fácil de tocar, porque só tem 3 botõezinhos. Na verdade, isso aqui nós chamamos de pistos ou pistões, né? Que à medida que você aperta, você cria uma sonoridade. Aqui nós temos o trombone, que ele vai afinar de acordo com o movimento dessa vara aqui, ó, aumentou
o som fica mais grave, vai diminuindo o espaço do ar, o som vai ficando mais agudo. Então, agora entra os instrumentos, os eletrofones. Os eletrofones são os instrumentos eletrônicos, né? Agora, aí ó, já é interessante, olha só. O som é produzido a partir da variação de intensidade de um campo magnético, ou seja, através de eletricidade. Esses instrumentos eles só começaram a surgir quando o tio Giovanni falar assim, vocês vão falar: nossa, tio Giovanni, mas tem muito tempo. Mas para a história da música, isso aí é logo ali, ó, pertinho. Então esses instrumentos só começaram a surgir em 1940, né? E os eletrofones foram incluídos nessa classificação, por exemplo, assim, com os instrumentos que é chamado de teclados, o outro guitarra e contrabaixo. Por exemplo, o contrabaixo, ele imita aquele contrabaixo grandão que eu falei, que eu mostrei para vocês. Só que esse aqui é produzido por um som eletrônico. Então nós vamos ter o teclado, o contrabaixo e vamos ter a guitarra, que são os instrumentos geralmente que a gente vê lá na igreja da gente. Pode ser em qualquer comunidade, qualquer igreja, né? Todas as igrejas geralmente tem um teclado, né? A pessoa toca piano, mas toca teclado também. Tem a pessoa que toca a guitarra, mas toca contrabaixo, e toca violão, e toca cavaquinho, aí aquela pessoa toca vários instrumentos. E esses instrumentos sempre estão presentes nas nossas comunidades, né? E nas nossas igrejas, seja ela qual for. E aí, agora nós vamos praticamente para uma família de instrumentos que são os cordofones, que também nós já estudamos lá, né? Que estavam naqueles instrumentos de corda. Só que aqui vai falar o seguinte, que os cordofones, eles são tocados ou friccionado. Friccionado é quando a gente passa um arco no violino assim, ou então em qualquer instrumento de corda, aí vai ser tocado friccionado. Ele vai ser beliscado. Beliscado na verdade, nesse caso aí, pode ser... Deixa eu só mostrar aqui na frente um pouquinho. Aqui tem os instrumentos individuais, né? Deixa o tio Giovanni voltar aqui um pouquinho. E aí, no caso dos cordofones, como o tio Giovanni comentou, tem os instrumentos que são de teclas, né? Que são também dedilhados, né? E tem os instrumentos que são tocados de arco, que são os violinos, violoncelos e o contrabaixo. Deixa eu só sair um pouquinho. Isso. Aí agora, para nossa aula não ficar só tio Giovanni falando, agora nós vamos cantar um pouco, porque, né, eu já sei que nós gostamos muito, muito, muito de cantar, então nós vamos relembrar aqui algumas das nossas canções. Deixa eu dar uma paradinha aqui.